nossa aula, senão a gente vai atrasar muito. Começando aí a nossa gravação. Por enquanto presentes, né? A grandiosa Pamela e a grandiosa Inara, para a gente começar aí nossa aula referente à hermenêutica jurídica, né? Um dos nossos pontos finais do nosso conteúdo teórico. A gente continua aplicando esse conteúdo em atividades práticas nas outras aulas, tudo apontando aí para os nossos debates finais. Vamos aqui abrir o nosso materialzinho lindo, né? Caprichado, cheio de cores, para poder melhorar a nossa vida. Vamos lá compartilhar. O Salva aqui está entrando. O Salva que se deixou levar pelas minhas apelações. Vou até tirar onda com ele. Cadê aqui? Cadê? Uai, eu abri foi outra tela? E é isso. E aí, Sálvio? Ô, Roberto. Boa noite, tudo bem? Boa noite, irmão, tudo bem? Você tá vendo aí que eu já tô apelando, né? Você já entrou de chuteira aí já. Hã? Você já entrou de chuteira. Foi. Mas vamos lá, né? Isso aí é para poder incentivar os alunos, a galera, para poder manter firme aí o propósito de melhoria aí no estudo, né? A gente não pode deixar que ele se desanime, né? E dentro dessa nossa, né? A gente vai voltar aqui para finalizar o nosso conteúdo, tá? Dentro dessa nossa rede aí de conhecimentos por trás da aplicação do direito, né? Que a gente passa o conhecimento do fato, o conhecimento da norma jurídica, a compreensão dessa norma, né, como é que ela é criada, para ver se ela está toda certinha, toda dentro das exigências do próprio ordenamento jurídico, para que ela venha à vida e para que ela passe a obrigar, né, no mundo jurídico, passe a valer, passe a surtir seus efeitos. Depois a gente vai examinar como ela é interpretada e agora, né, como ela é ou deve ser aplicada, tá? Deixa eu colocar aqui com uma tela maior, para que a gente possa ter exclusividade aqui do nosso assunto. Então, vamos lá. A aplicação da lei, vencidas as etapas preliminares, a autoridade judiciária ou administrativa já estará em condições de promover a aplicação da lei, atividade essa que segue a forma de um silogismo, ou seja, a aplicação do direito é uma operação lógica, mas não exclusivamente lógica. Como assim, professor, né? Pois o importante é a contribuição do juiz com as suas estimativas pessoais. A teoria fala isso, tá? Eu particularmente discordo. Tá? Eu acho que o juiz não tem como função completar a lei, porque a lei entende-se já completa, tá? Ele não pode agir como legislador para corrigir a lei, mas buscar uma compreensão do nosso ordenamento jurídico como um todo e, como um todo, né, fazer com que esse ordenamento seja aplicado. É naquela questão que a gente falou de não pegar uma lei sozinha, né, essa lei sendo aplicada ao caso, e compreender que essa lei sozinha, apenas ela, é suficiente para realizar, né, a segurança ou a defesa daquele bem jurídico. Claro que ela é a mais importante porque ela é a mais imediata, né, para ser aplicada ao caso. Por exemplo, como a gente já viu, né, a nossa lei Maria da Penha, quando ela é aplicada, deixa eu separar aqui o material, quando ela é aplicada, deixa eu carregar aqui a página para outra tela, quando ela é aplicada, deixa eu voltar aqui para nós, quando ela é aplicada, tá, para as questões de violência doméstica. Eu tenho, claro, de imediato a minha Lei Maria da Penha, mas eu, como já
como já nós observamos, né, a Lei Maria da Penha não é aplicada sozinha, tá? Ela é aplicada conjuntamente às duas convenções, uma de eliminação da discriminação contra a mulher e a outra, né, a aplicação da convenção que busca erradicar, punir e prevenir, né, as violências domésticas e familiares contra a mulher. E também a nossa Constituição. Então, todo vamos dizer assim, esse edifício normativo, em que eu tenho alguns andares, né, como se fosse o térreo a Lei Maria da Penha, tá? O primeiro andar e o segundo andar, as duas convenções, e o último andar, com cobertura e tudo, a nossa Constituição. Tá? Então, para que eu possa, né, tomar conhecimento ali no térreo, no raso, preliminar, né, o primeiro contato com o fato, eu vou buscar nesse prédio, né, jurídico, nessa ordenação jurídica, esse conjunto de regras, as respostas para esse fato que ousa desafiar o direito. Tá? Eu tenho uma realidade, como a gente já desde o começo do nosso curso, a gente bate muito nisso, tá? E vocês vão bater isso a vida toda na construção do direito. Vocês vão bater muito nisso. Por quê? Porque a realidade, ela sempre vem desafiar a norma. A realidade desafia a religião, tá? A realidade desafia a moral. E nós, profissionais do direito, né, conhecemos assim demais essa constatação de que a realidade vem também para desafiar, tá? Para desafiar o direito. Então, eu tenho fatos que desafiam a religião, por exemplo, comportamentos contrários à religião, considerados pela religião como pecado, eu tenho fato, né? Como pecaminosos, vamos dizer assim. Eu tenho fatos que desafiam a moral, por exemplo, eu tenho amigos que traem amigos, né? Pessoas que mentem para tirar vantagem sobre os outros ou alguma forma desse jeito, que têm condutas reprováveis, pessoas que não têm apreço pelo outro ser humano, por animais, por exemplo. Ou seja, pessoas que têm condutas moralmente reprováveis. Mas são fatos, acontece. A gente está cansado de saber disso. E isso também é uma constante no direito, né? Então lembra, não há validade, né? Memoriza isso, que isso aí é para a vida toda. Não há validade em argumento fático. Como assim, professor? Quando você ouvir, olha, mas isso é assim porque acontece. Aí você, calma lá, meu amigo. Você está com argumentação fática. E não existe argumentação fática. Não é porque aconteça que deva acontecer. Ora, aí você fala assim para o camarada, veja bem, né? Não é porque acontece homicídio que você vai justificar o homicídio. Você diz, olha, não é assim não. Isso aí acontece, é assim mesmo, as pessoas se matam. Aí você está constatando. O que é que isso quer dizer? É só uma constatação. Pode ser assim, pode ser diferente. E no direito, a gente luta para que seja diferente. E qual é a pessoa lhe desafia, né? E qual é o seu padrão de construção das coisas para serem diferentes? Olha, nós temos a construção de algo melhor, algo mais benéfico para a vida do ser humano. Como é que eu sei? Olha, a coletividade é que vai debater essas questões para poder escolher aquilo que é justo, aquilo que é o melhor, aquilo que deve acontecer. E avisar os demais, olha, você não pode fazer isso, isso é errado, considerado por nós como inaceitável. Então você tem que se comportar diferente. Como é que eu vou saber? Está aqui a norma jurídica. Tá? Isso acontece lá na igreja, lá no culto. Isso aqui é o procedimento religioso, você tem que se comportar assim. Se você quiser ser aceito. Se você quiser praticar esses atos, né? Fora daqui. Tá? A mesma coisa do direito, se você quiser praticar esses atos, o direito vai lhe punir. Se você quiser participar dessa sociedade, porque a sociedade brasileira é organizada assim, com essas leis. Então, ou você se adequa a essas leis,
ou você sai dessa coletividade para poder ficar longe do alcance dessas normas. Beleza? Então, o juiz ele tem que aplicar de forma correta o ordenamento jurídico. Ele não tem que buscar emendar, corrigir o ordenamento jurídico, como a gente já bem viu, né? Mas, enfim, tem uma doutrina que coloca isso e eu não poderia retirar esse texto porque, né, eu considero essa postura viciada, né? Uma postura que coloca para o juiz o dever ou a tarefa de emendar ou de corrigir a legislação. Mas, enfim, essa questão de importante é a contribuição do juiz com suas estimativas pessoais. Não há estimativa pessoal. Embora parte da doutrina fale, o que há é a compreensão por parte do juiz, o conhecimento do ordenamento do juiz, por parte do juiz, para que ele aplique esse ordenamento jurídico de forma correta, de forma adequada. Beleza? Então, a premissa maior corresponde à lei. E a premissa menor consiste no fato. Naquela hipótese nossa de quebra-cabeça, né? Eu tenho uma peça que se encaixa adequadamente na outra. Só que como um quebra-cabeça, essas partes não estão isoladas, né? Essas partes fazem... elas... Eu não quero falar a parte de novo, né? Elas compõem um todo, né? E elas são partes desse todo. Eu tenho um fato, né? E há uma lei que corresponde adequadamente a esse fato. Só que eu não tenho essa lei sozinha no mundo jurídico. Eu tenho várias outras leis. E para que ela seja entendida e aplicada de forma adequada, ela tem que ser compreendida e aplicada respeitando todo o ordenamento jurídico. Eu não posso ter uma compreensão dessa lei que agrida as demais leis, ou que desafie as convenções dos tratados, ou que desrespeite a Constituição. Eu tenho que ter uma compreensão dessa lei, uma compreensão no sentido de encaixar direitinho no todo desse ordenamento jurídico. Beleza? Então, a premissa menor consiste no fato, e a conclusão deverá ser a projeção dos fatos na lei. A subsunção, ou seja, a sentença judicial. A subsunção, gente, é uma palavra que quer dizer o encaixe, né? A aplicação adequada da lei sobre esse fato. Porque a lei está lá esperando, né, ser desafiada. Quando o fato desafia a lei vai tentar corrigir, vamos dizer assim, essa anomalia, tá? Essa afronta jurídica e vai tentar contornar, moldar esse comportamento, enfrentar esse comportamento, para que esse comportamento mude socialmente. Tá? Mas como a gente já viu, a lei não consegue fazer isso sozinha. Então a gente tem várias políticas públicas, tá? A gente tem como braço primordial para a melhoria da coletividade o exercício da política, né? Ou seja, a construção de políticas públicas, para buscar o máximo aperfeiçoamento da coletividade. Tá? E se essas temáticas ou se essas políticas públicas falham, aí eu tenho uma lei aqui, né, como uma grade para poder avisar que, olha, daqui não pode passar, tá? Beleza? Então, a aplicação do juiz lembra um quebra-cabeça em que eu tenho duas peças, né? A peça nessa corrente de pensamento, né, maior é a lei, tá? A peça menor é o fato, tá? Eu tenho uma lei, né, que é como se fosse uma grade dizendo o limite do comportamento. Olha, você pode se comportar, tá? Dessas formas, mas você não ultrapassa esse limite, porque eu vou lhe segurar, tá? E se eu tenho um fato praticado por alguém, por alguma empresa, né, por uma instituição, eu tenho a lei aguardando, né, para delimitar, para coibir, para punir esse fato, ou o autor desse fato, e tentar, com essa punição, advertir os demais para que esse comportamento não se repita. Entendido aí? Entendido? Podemos continuar? Bem-vindo aí os que chegaram depois, né, da explicação, Bruno, Cristina. Cadê o Guilherme? O Guilherme chegou e Boa voltou? noite.
O Guilherme foi bumerangue, viu? Veio e voltou. Mas ele vai voltar de novo aí. Depois daquela minha apelação no grupo, eu não acredito que o pessoal não vai entrar, né? Mas vamos continuar. Bem, chegamos à nossa parte aqui desafiadora, tá? Porque envolve um pouco de teoria do direito, tá? De história do direito, de filosofia jurídica, para que a gente possa compreender quais são os detalhes dessa aplicação. Vamos lá. Né? Deixa eu ver se eu diminuo aqui, não vai ter como. A palavra hermenêutica, né, provém do grego, hermenoia, né? Interpretar. E deriva de Hermes. Aí você vai para a mitologia grega, tá? Hermes, o deus da mitologia grega, filho de Zeus e de Maia, né? Considerado o intérprete da vontade divina, habitando a terra, era o deus próximo à humanidade, o melhor amigo dos homens, no sentido de que ele é o encarregado de levar as mensagens dos deuses. Ou seja, a linguagem divina, ela é incompreensível para o ser humano, porque é muito elevada. E para ser compreendida, né, precisa de um intérprete. Então, Hermes, fazendo essa ponte, essa ligação do que os deuses diziam para o ser humano, e ele chega e interpreta ou facilita a compreensão pelo ser humano daquilo que os deuses, né, ou que Deus mencionava, tá? É o papel daquele sacerdote, né, que interpreta, né, que ajuda os humanos a compreenderem, né, os desígnios divinos, né? Então vem também muito antigamente, tá? Isso aqui se perde, né, no tempo, essa necessidade da população ter alguém, né, que possa esclarecer os mistérios, né, da vida, os mistérios divinos. E aí a gente tem essa construção de, como uma simbologia, né, alguém que possa realizar essa atividade. Ora, né, para realizar essa atividade, alguém tem que ser muito elevado, né? E aqui na mitologia grega coloca-se como se fosse um deus, né, filho do grande Deus, porque só ele poderia ter a capacidade de interpretar tão bem, certo? E aí, o magistrado não pode, aqui no nosso texto, né, não pode julgar um processo sem antes interpretar as normas reguladoras da questão, como a gente já vem falando, né? Além de conhecer os fatos, precisa conhecer o direito, claro e evidente, né? Ou seja, dominar a arte de revelar o sentido e o alcance das normas aplicáveis. Daí a gente estudar tanto tempo, tantas leis, para conhecer o ordenamento jurídico, né, de uma forma mais completa e saber como é que ele se relaciona, né? Pensa no quebra-cabeça em que cada pecinha unida às demais, né, constitui um todo. Se você tira uma peça, fica incompleto, tá? Mesma coisa as leis. Se eu retiro uma lei do meu ordenamento jurídico, aquela parte lá vai estar incompleta, vai estar deficiente, ok? O empresário, na gestão de seus negócios, não pode descuidar, né, do conhecimento do direito. Orientado por seus assessores, descobre em cada nova lei a verdadeira mensagem do legislador. Também um cidadão necessita conhecer o direito para bem cumprir as suas obrigações e reivindicar os seus direitos. Tá? Aí a gente reclama, às vezes, de ter uma disciplina, no ensino médio, pelo menos, que coloque essa questão dos direitos fundamentais ou dos direitos básicos do cidadão, né, para os adolescentes compreenderem, chegarem à fase adulta, pelo menos compreendendo geral daquilo que cabe a ele, né? Ou seja, quais são os meus direitos? Eu tenho direito, tem direito, mas a quê? Ah, eu não sei, né? Então fala dessa importância. Para que tudo isso, né? Para que o direito conquiste a sociedade, fazendo deste o seu reino. É mistério que apresente, ou seja, é importante, né? Que apresente expressões claras e inteligíveis, compreensíveis, né? A fim de que os indivíduos tomem conhecimento de suas normas e as acatem, preservando-se assim o seu domínio, ou seja, o domínio do direito, né? Que importa no triunfo da ordem, segurança e justiça. Certo? Como é que nós fazemos isso, né?
Como todo objeto cultural, claro, né, o direito é uma produção humana, né, não estamos mais nessa época para afirmar que o direito é uma produção divina, né? O direito é uma produção humana, portanto, pode ter falhas. Por isso, ele não é imutável, ele muda no tempo, ele evolui, não no sentido de dizer que agora está melhor e antes estava pior. Não. Ele evolui no sentido de mudar para acompanhar as mudanças sociais, porque se eu tiver fatos novos, né, coisas diferentes que estão acontecendo que não eram previsíveis, eu possa ter um ordenamento jurídico que possa, né, rapidamente melhorar a sua estrutura para poder abarcar aquela situação, como a pandemia, por exemplo. É imaginável eu ter um ordenamento jurídico que preveja uma situação como essa, porque nunca existiu. Então, para que eu vou ter uma lei nesse sentido? Não tem como eu nem criar uma lei, porque eu não tenho os fatos. Como é que eu vou corrigir algo se esse algo ainda não aconteceu? Tá? Então, quando acontece, eu tenho que ter uma reação do direito para eu preservar esses direitos. Direito das pessoas, né? Que uma vez ameaçado, né? Ou tendo o seu gozo desse direito conturbado, perturbado por alguma situação, eu tenho uma resposta, certo? Então, é uma produção cultural, claro, né? O direito encerra significados. Interpretar o direito representa revelar o seu sentido e alcance. Então, temos assim, né? Revelar o seu sentido. A lei que concede férias anuais ao trabalhador tem um significado. A finalidade de proteger e de beneficiar a sua saúde física e mental. E eu diria mais, né? Para também estimular o convívio familiar. Ora, se a pessoa passa a maior parte do dia válido, né? Sem contar com a hora de sono, de dormida. Se ele passa a maior parte do dia fora da sua família, do seu espaço familiar, ele vai ter um tempo para recuperar esse convívio. Então, além da sua saúde física e mental dele próprio, né? Estimular esse convívio mais, vamos dizer assim, afetuoso dos entes, né? Da família. Fixar o alcance das normas jurídicas, ou seja, significa delimitar o seu campo de incidência, do seu campo de atuação. Tá? Dentro do exemplo citado, temos que apenas os trabalhadores assalariados, isto é, que participam em uma relação de emprego, fazem jus ou têm direito às normas trabalhistas. De igual modo, as normas da Lei do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União têm o seu campo de incidência limitado. Limitado a quê? Aos servidores públicos. Certo? Então, eu tenho que saber qual é o espaço de aplicação daquela lei. Ok? Se eu sou seletista, eu tenho carteira de trabalho. Então, a lei que vai fazer referência à minha relação é a Consolidação da Lei do Trabalho, a chamada CLT, a lei trabalhista. Agora, se eu sou servidor público, eu vou ter um regime jurídico específico. Pode ser da União, pode ser do Estado, pode ser do município, a depender, né, do ente a qual eu esteja vinculado. Certinho? Compreendido até aí? Ok, né? Hein, queridos? Maravilha. Vamos lá. A interpretação, aí eu tenho várias formas de interpretação, né? Como a gente pode ver aqui no nosso quadro. Tá? Quais são as formas de interpretação? Bem, eu tenho a forma de interpretação conforme a Constituição, mas é lógico, professor, né? Eu sempre tenho que interpretar uma lei conforme a Constituição. Ora, se eu tenho a Lei Maria da Penha, lá no nosso artigo, né, 200, deixa eu pegar aqui a Constituição, tá? Vamos aplicar na prática. Vamos pegar aqui. Nosso artigo aqui 226, eu vou sair aqui da nossa tela, né? Para irmos para a nossa Constituição. Vai, cadê a nossa Constituição?
Agora ficou mais fácil. Espera aí. Vamos abrir aqui direitinho. Então, como é que diz o nosso artigo 226, né? A família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Especial proteção do Estado, né? E nosso parágrafo 8º, né? O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um que a integram. Ora, se precisar, o Estado assegurará assistência. Ora, se eu tenho uma mulher em situação de violência, em que ela esteja desassistida, é obrigação do Estado assistir. Não tem aquele papo de, não, ela que tem que se virar. Ela que tem que procurar aí qual é a melhor forma dela estabelecer a sua segurança econômica. Se ela não pode, o Estado tem a obrigação. Tá? Então, ele tem que criar mecanismos para coibir a violência no nome das relações. Então, finalidade da Lei Maria da Penha, dentre outras, que outras? Aí eu tenho que olhar lá na minha convenção, nas minhas 2 convenções, né? Já que a minha Constituição diz que ela tem que coibir prioritariamente a violência no âmbito das relações. Tá? Então, eu tenho a minha Constituição me direcionando. Então, eu vou interpretar a minha Lei Maria da Penha conforme, né, a determinação da minha Constituição. Ok? Compreendido aí? Compreendido, né? Certinho? Ok. Vamos lá. Compreendido essa necessidade de aplicar a lei conforme a Constituição, deixa eu afastar aqui. Vocês estão vendo aí o material, né? Se disserem sim, aí fica mais rápido. Vamos lá, deixa eu arrastar isso aqui para o outro lado. Sim. Né? Colocar vocês aqui bonitões aqui do meu lado aqui para a gente possa aparecer. A interpretação conforme a Constituição. Como é que é feita, né? Desenvolve-se atualmente no âmbito doutrinário, ou seja, dos livros, né, dos professores que escrevem livros, né? Ou seja, aqueles que criam doutrina, e dos tribunais. A interpretação conforme a Constituição, segundo a qual sempre que a norma jurídica oferecer mais de um sentido e um deles for contrário à lei maior, à Constituição, apenas este será considerado inconstitucional. Ou seja, olha, a Constituição dessa lei aqui não ficou muito precisa, não. Tá? Eu posso ter 2 sentidos. Certo? Ora, eu posso ter 2 sentidos. Um, vamos dizer assim, permitindo, o outro facultando. Aliás, um obrigando, o outro facultando. O que é que diz a Constituição? Não, a Constituição obriga. Ora, se ele obriga, não pode ser facultativo. Tá? Então, se eu tenho a possibilidade de ter mais de uma interpretação e uma delas se choca com o que a Constituição diz, eu vou fazer, olha, calma aí, que você veio ao mundo, você nasceu, a lei, né? A lei nasceu para aplicar a Constituição. Então, se eu tiver um descuido e produzir um texto de lei, tá, que possibilite dupla interpretação ou mais de uma interpretação, né? Algumas interpretações, sempre essas interpretações que forem possíveis têm que estar de acordo com a lei. Tá? Principalmente se for uma, para que a interpretação seja específica, tá? Adequada e não cause dubiedade. Ou seja, nossa, o que é que eu faço agora? Né? Eu faço isso ou não faço? O que é que diz a Constituição? Olha, a Constituição determina esse comportamento. Então, você tem que seguir a lei, né? Sempre com olho para a Constituição. Né? Então, eu tenho que aplicar a lei conforme a Constituição. Então, se eu tenho mais de uma interpretação possível, eu aplico aquilo que a Constituição determina. Certo? De acordo com o critério, né, continuando aqui o nosso texto, uma norma pode ser parcialmente inconstitucional, quando então deverá ser aproveitado apenas o sentido que se harmonize com a regra hierarquicamente superior. A gente sabe que a Constituição é superior à lei, né? E a gente também já sabe que os tratados internacionais e as convenções internacionais, né,
de direitos humanos, ou seja, que tratem de direitos da pessoa, essa convenção e esse tratado também é superior às nossas leis, certo? Toda vez que a gente for signatário, a gente, né, o presidente se compromete a cumprir um tratado internacional, uma convenção internacional, e o Congresso aprova, então esse tratado que está lá no meio internacional, quando a gente puxa esse tratado, essa convenção para dentro do nosso ordenamento, quem é que vai puxar? É o presidente e o Congresso, tá? O presidente diz que vai, né, se empenhar para que o parlamento brasileiro aprove. Então, ele assume um compromisso internacional, tá? O Congresso aprova, então passa a ser também nosso ordenamento jurídico. Como se nós criássemos uma lei especial, certo? Então, vamos lá. De acordo com o critério, uma norma pode ser parcialmente inconstitucional quando, então, deverá ser aproveitado apenas o sentido que se harmonize com a regra hierarquicamente superior, ou seja, com a Constituição. O princípio em pauta, ou seja, esse nosso princípio da interpretação conforme a Constituição, é mais de aplicação do que de interpretação do direito, pois visa orientar sob qual sentido a norma integra o ordenamento jurídico. Ou seja, olha, eu estou vendo aqui duas possibilidades. Qual é a melhor interpretação? Ou qual é a interpretação adequada? Olha, a interpretação adequada é aquela que atende à Constituição. Tá? Então, sempre lembrar que a Constituição ela tem que ser, aliás, que as leis têm que ser lidas, entendidas, compreendidas e aplicadas para a máxima efetivação da Constituição. Ok? Continuemos. Tá? Então, a interpretação do direito quanto ao resultado e fonte. A gente tem a interpretação declarativa, a restritiva e a extensiva, tá? Vamos lá saber que detalhes são esses, né? A interpretação declarativa, né? Nem sempre o legislador bem se utiliza dos vocábulos ao compor os atos legislativos, tá? Muitas vezes, né, eu diria algumas vezes, se expressa mal, utilizando com propriedade os termos, impropriedade os termos, né? E aí dificulta o seu entendimento, porque a boa técnica legislativa manda que a lei seja a mais precisa, a mais objetiva possível. Para que isso? Para não gerar dúvida, tá? Então o texto da lei tem que ser muito bem trabalhado, como que lapidado, tá? Olhe, ainda não ficou muito claro. Essa frase aqui está um pouco dúbia, né? Deixa um pouco de dúvida, sim, incompreensão, então eu vou ter que melhorá-la. Então, o trabalho do legislador, dos consultores do legislativo, tá? O trabalho é para aprimorar a estrutura textual, o texto da lei, para que ela seja maximamente objetiva, clara, tá? Para retirar qualquer dúvida. Tá? Quando dosa as palavras, né, com adequação aos significados que deseja imprimir na lei, falamos que a interpretação é declarativa. Certo? O intérprete chega à constatação de que as palavras expressam com medida exata o espírito da lei. Tá? Olha, aqui está plenamente claro, então a interpretação pode ser realizada, tá? Com máxima expressão, com a máxima compreensão que ela permite. Ok? Ok aí, gente? Estou ouvindo áudios aí. Tá? Vamos lá. Se eu tenho essa declarativa, ou seja, o próprio texto expressa, né? Declara muito bem o seu sentido, né? Eu também posso ter uma interpretação restritiva. Quando ocorre, né? O que seria essa interpretação restritiva? Quando ocorre, porém, que o legislador é infeliz ao redigir o ato normativo, dizendo mais do que queria dizer, a interpretação é restritiva, pois o intérprete elimina a amplitude das palavras. Por exemplo, a lei diz descendente, tá? Quando na realidade queria dizer filho. Ora, né? Então assim, eu restringo o grau de descendência, tá?
para ir precisamente naquilo que era o objetivo da lei, vamos dizer assim. Não, aqui eu acho que houve uma falha, porque o texto vem dizendo para a consideração que seja apenas o filho e não os descendentes, né? Olha, descendentes até que nível, meu amigo? Porque é o neto, tá? É o descendente o quê? Né? Qual a limitação? Não, mas ele vem falando do filho. É o primeiro grau. Então, eu vou lá e compreendo o que é que esse descendente quis dizer. Certo? Como o descendente pode ser muita coisa, eu restringo porque a linha de raciocínio da lei tem no sentido de fazer referência apenas ao primeiro descendente, tá? Ok? Então, eu restringo a amplitude desse termo aí, descendente. Certo? Ok? Compreendido aí, né? Alguma dúvida, gente? Conversem comigo, Não. né? Vamos bater papo. Papos jurídicos. Posso continuar? Não tem dúvida, não? Pode. Pode continuar. Vamos lá. E uma interpretação extensiva, é o contrário, né? Se naquela eu restringi, olha, descendente pode ser muita gente, né? Descendente em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, é meu neto, é meu bisneto. Qual o descendente que ela quis dizer? Não, ó, você compreende que ela vem tratando do filho, do primeiro descendente. Então, quando ela fala descendente aqui, nós temos que entender o descendente primeiro, o filho. Certo? Agora é o contrário, é extensiva, tem que ampliar, né? É a hipótese contrária anterior. O intérprete constata que o legislador utilizou-se com impropriedade dos termos, dizendo menos do que queria afirmar. Ocorrendo tal hipótese, o intérprete alargará o campo de incidência da norma em relação aos seus termos. O exemplo anterior é útil ainda. Se o legislador, desejando referir-se a descendente, emprega o vocábulo filho, não, ele disse que qualquer descendente. Se é qualquer descendente, né, pode ir mais a fundo. Os descendentes, né, em vários graus, filho, neto, bisneto, vai até aonde? Não, mas ele falou descendente, mas ele veio, né, ele empregou filho aqui, empregou de forma equivocada, porque como ele está falando os vários descendentes, né, os vários graus de descendência, então eu não posso restringir só na primeira. Então aqui eu acho que ele falhou, né, porque essa palavra aqui, filho, não bate com o texto, né, completo da lei, que sempre fala de mais linhas de descendência. Compreendido aí? Compreendido aí, gente? Sim, professor. Sim, professor. Vamos lá. Tá? Então, chegamos aí vamos dizer assim, na tradicional escala de interpretação do direito ou da hermenêutica jurídica clássica, né? Vamos dizer assim, exegética, que vai no texto preciso, como se fosse aquele quebra-cabeças de palavras, né? Que eu não sei como é que é o nome, como é? Que tem aquelas correntezinhas, que elas se trançam, aquele mesmo como é que é? Vocábulo ali serve para as demais. Então a gente tem a interpretação gramatical, né? Interpretação lógica, sistemática, histórica e teleológica. Ou seja, gramatical, os termos específicos do texto, da lei. Claro, você vai ler o texto, compreender a sua redação, para dali tirar uma compreensão. Claro, professor. Olha, tem que ser lógica, tá? A aplicação da premissa maior, premissa menor. Tem que se encaixar. Eu não tenho que inventar aqui de onde é que surgiu essa compreensão se não está na lei. Certo? Tem que ser sistemática. O que quer dizer isso? A gente sempre vem falando isso. O conjunto do ordenamento jurídico. Eu não posso interpretar uma lei
como se ela fosse sozinha no mundo, como se ela fosse, como se ela não tivesse vínculo, como se ela não tivesse parentesco, como se ela não pertencesse a uma família. Ela tem parentesco, sim, ela nasce pertencendo a uma família, tá? E essa família, vamos dizer assim, é o nosso ordenamento jurídico. Temos uma Constituição que encabeça tudo do nosso ordenamento jurídico, tá? Temos as convenções e tratados internacionais, tá? Que também fazem parte, aquelas convenções, né? E os tratados internacionais que fazem parte do nosso ordenamento jurídico, lembra? Convenção e tratado internacional são leis internacionais, adotadas pelos estados. Quando um estado se compromete a cumprir aquela lei, né? O chefe do estado, no nosso caso, o presidente, traz esse tratado que ele se comprometeu a cumprir para o parlamento. Se o parlamento aprovar, tá? Esse tratado, essa convenção, então ele passa a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. Ok? Beleza? Beleza. Então ele faz parte de um todo. Eu não posso pegar uma peça do quebra-cabeça e achar que eu já dominei todo o quebra-cabeça. Não, meu amigo, calma aí. Tem outras peças aqui no tabuleiro. Eu tenho que organizar todas elas, para que na minha interpretação, quando eu utilizo essa peça, ele se harmonize com as demais leis, né? Com as convenções e com a Constituição. Eu tenho uma interpretação histórica, ou seja, qual foi o sentido, né, que o legislador quis empregar naquela época. Ele criou isso nessa época. E o que é que ele quis dizer? Tá? Há algumas, quando na verdade muitas críticas a esse tipo de construção, ou seja, olha como é que você vai adivinhar o que é que ele queria, meu amigo. Não, mas você pode pesquisar nos anais, né, do Congresso, nos discursos da época, tá? Na justificação do projeto de lei. Eu olho, ele até queria, o legislador, né? Não falo uma pessoa, não. Falo o legislador como um conjunto. O legislador, o parlamento até queria esse sentido. Ora, mas o texto é que é meu trabalho. O texto dá esse sentido. Eu não tenho como adivinhar o que é que eles queriam. É aquela história de, olha, você pensou, mas você não falou isso. Você quis fazer alguma coisa, mas não fez. Tá? Então, há uma certa crítica pesada a essa forma de interpretação histórica, porque é aquela questão, olha, nós não podemos nos fixar na intenção do legislador. Nós só podemos nos debruçar, né, com o que ele realmente, ou aquilo que ele realmente construiu. Beleza? Mas aqui e acolá dá um certo auxílio. Tá? Olhe, a melhor interpretação é essa, porque foram esses os argumentos usados pelo parlamento na época que essa lei foi votada. Tá? Então, se é possível buscar uma compreensão mais detalhada, podemos utilizar esses argumentos. Aí você requer um estudo mais refinado, tá? Mais qualificado, para você trazer no processo essas argumentações. Mas isso assim, se o texto já não estiver construído para que você possa compreender. Você, ó, professor, que viagem é essa? Quer dizer que eu vou, para entender a minha Constituição direitinho, eu vou ter que ir lá na Assembleia Constituinte, observar os discursos lá dos parlamentares para poder compreender esse artigo da Constituição. Por exemplo, vamos voltar aqui. Deixa eu tirar aqui a nossa tela para que a gente possa ficar concentrado só em nós mesmos, né? A gente está tendo aí uma celeuma, tá? Atrás da interpretação do artigo 142 da Constituição. Não é isso? Vocês, como são profissionais, estão carecas de saber. Não é não? Vamos lá, salve. Pamela, Bruno, Cristina, Ainara, vai até escrever agora. Professor, estou sabendo de tudo. Pesquisei, acompanhei todas as matérias jurídicas que foram publicadas a esse respeito, inclusive as notas do Ministério Público, né? Rivalizando com a interpretação do Procurador-Geral da República. Tudo isso aqui está no papo para mim. Garanto que vocês já fizeram isso. Não fizeram, não?
Hein? Hello? Não me deixem só. Não me deixe só. Né? Eu tenho medo do escuro. Vamos lá, gente? Professor. Não, eu não cheguei. Nossa, não faço nem ideia. O quê? Quem foi que falou isso? Chega, me deu aqui uma pontada no coração. Vocês não estão fazendo nem ideia? O país aí em ebulição, né? As questões jurídicas aí sendo faladas a todo instante, profissionais do direito se debruçando, dando entrevistas, fazendo comentários, o Procurador-Geral da República vem e se manifesta, a Associação do Ministério Público de Minas Gerais também se manifesta, jurista para tudo que é lado, fazendo as suas análises para uma adequada interpretação da Constituição, e vocês não estão acompanhando, né? Duvideodó. Vocês estão aí inventando para eu não perceber que vocês são craques jurídicos dessa matéria. Confessem logo aí. Uai, cadê o povo? Bora, Pamela. Eu também. Eu não sei, tô. tô... Não acredito não, sou. Ó, vocês estão me enganando, tá? Percebi aí essa dobradinha aí de vocês. Vocês combinaram aí. Não vou cair nessa de vocês, tá? Eu vou aqui tematizar. Ai, cadê? Por que não tá entrando? Travou. Não, travou não. Estão vendo aqui o nosso texto da Constituição? Sim. Sim? Vamos lá. O que é que ele diz, né? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Quais outras instituições são permanentes e regulares? A gente podia dizer que era a Polícia Militar, a Polícia Civil, o que mais? O INSS, né? O SUS. O que mais aí? Né? As instituições educacionais. Enfim, nós temos muitas instituições, né? Dentre elas, temos as Forças Armadas, né? Constituídas pela Marinha, o Exército e a Aeronáutica. São instituições nacionais, permanentes e regulares. Tá? Não deixam de existir, né? Não são dispensáveis, né? Organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Ora, nós sabemos que toda instituição pública é organizada na base da hierarquia e na base da disciplina, né? Claro que a gente também sabe que há hierarquias e rigor disciplinares diferentes, né? Mas todo órgão, você tem chefe, você tem hierarquia, você tem rede de comando, tá? Mas é claro que nas questões militares, por se tratarem de questões extremas, porque aí você tem invasão, guerra, morte, dominação, né? Então você tem um espaço extremo, né? De alta necessidade que justifica que essa hierarquia e essa disciplina tenham muito mais rigores, certo? Aí essas instituições estão sob a autoridade suprema do presidente da República. Claro, uai. A Polícia Federal não está sob a autoridade suprema do presidente? Não está? Sim, está. O Ministério da Saúde também não está? O Ministério da Educação? Sim. Aí por aí você vai. Diga aí o Ministério do Trabalho, da Economia. Todos eles têm no presidente a sua autoridade máxima. Tanto é, quando o ministro da Justiça, que é um assessor de primeira ordem, né, do presidente, né, ousa discordar do presidente, meu amigo, você não tem que... Até claro, é dever do assessor aconselhar o presidente, inclusive contra a linha de pensamento do presidente, tá? Que quanto mais claro, né, e benéfica for vamos dizer assim, a sinceridade intelectual do assessor, melhor para quem está recebendo essa assessoria. Mas a palavra última é de quem manda, é do topo da hierarquia, nesse caso o presidente. Se ele diz que é para mudar, tem que mudar, ué. Se o seu assessor diz que não vai, o meu amigo aqui, você não tem autoridade.
aqui você me assessora. Tá? Lembre-se disso. A autoridade quem tem sou eu. Por quê? Porque no Estado democrático, os únicos que têm autoridade são aqueles eleitos. Tá? Por quê? Porque o cara tem poder. De onde é que vem o poder dele? O poder do povo, que o escolheu para estar lá. É por isso que ele é depositário do poder. Por isso é ele que manda. E ele escolhe os seus assessores, a sua rede, né, de assessores de instituições para realizar as missões do Estado, né, as obrigações do Estado. Uma delas é a Polícia Judiciária da União, realizada pela Polícia Federal. Né? E agora também alguns inquéritos pela Polícia Rodoviária Federal. Mas, nessa rede de estrutura e de segurança, tá? de justiça, quem manda é o presidente. Então, até aí, né? Nenhuma novidade assim fora do normal. A não ser a questão de hierarquia e de disciplina, cujos rigores são muito maiores quando se trata de questão militar. E questão militar aqui, gente, própria, são das Forças Armadas, tá? Porque são elas que vão para o confronto com outros países, outros povos, se isso for necessário. Tá? Há um grau bem menor aqui, quando a gente fala de polícia militar, porque é uma polícia de segurança. Não é propriamente de uso militar, propriamente dito. Porque militar, propriamente dito, são as Forças Armadas, porque são elas as responsáveis pela defesa da nação, né? Quando há conflito armado. Ok? Então, polícia militar integra o gênero de segurança pública. Então, não é para guerra, não é para confronto de vida ou morte, é para a segurança. Mas vamos lá. Aí aqui é onde vem a celeuma, ó. Destina-se à defesa da pátria. Lógico, todas as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria. Tá? Por que é defesa? Porque que não está mais na ótica do ataque, da guerra. Tá? Então, sempre a defesa. Porque o ataque, a ofensa, né, normalmente é ilegítima, é condenada. Então, sempre vamos dizer assim, justificada, né, quando o Estado usa o seu potencial militar para a defesa não só do chão, da terra, mas a defesa do seu povo. Ok? Aí começa a celeuma, a garantia dos poderes constitucionais. Quais são os poderes? Executivo, legislativo e judiciário, né? Não é isso? Sim, professor. Então, as Forças Armadas buscam também garantir os poderes constitucionais, porque são os poderes constitucionais que fazem o país, que fazem a União, né? Agora, se o Brasil estiver em guerra, eu tenho um general, tá? O general tem seu comandante das Forças Armadas, tem. E o comandante das Forças Armadas tem seu ministro da Defesa, tem. E acima de todos eles está o presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República, no nosso sistema presidencialista, ele é o chefe de Estado. Então, ele é o chefe do Estado, portanto, é ele quem encabeça as ações do Estado quando o Estado tem relações com outros países. Quem manda, tá? Quem representa o país é o presidente. Em todas as relações internacionais. Agora, se você tem um conflito armado internacional, um outro país, né, se conflagra contra o nosso, o que é que o presidente responsável por representar o nosso país internacionalmente, é ele que assume a liderança. E é por isso que ele é a autoridade suprema das Forças Armadas. Porque se as Forças Armadas vão confrontar o invasor na defesa, e ele é que é o chefe do Estado frente aos outros demais países, é ele que é o chefe do Estado como um todo e, sobretudo, das suas Forças Armadas. Certo? Então, as Forças Armadas servem para garantir os poderes constitucionais, para que o chefe de Estado possa estar bem, vamos dizer assim, sustentado, balizado pela normalidade dos poderes constitucionais. Aqui, no nosso caso, o presidente tanto é chefe de Estado como é chefe de governo. Tá? Outros países, por exemplo, eu tenho uma rainha na Inglaterra que é chefe de Estado e eu tenho um primeiro-ministro que é o chefe de governo. Portanto, é o chefe do executivo, o chefe do governo é o chefe do executivo. A rainha, se tiver uma conflagração, é ela que manda nas Forças Armadas da Inglaterra.
tá? E ela depende do funcionamento dos poderes internos para que o país não entre em caos, tá? Então ela, ao mesmo tempo que defende a integridade territorial e das vidas, ela mantém, tá, a integridade desses poderes para que o Estado continue a funcionar. Certo? Beleza? Só que no nosso caso, nós temos o presidente como chefe do Estado e chefe de governo. Então, tanto ele é o líder do país nas relações internacionais, como ele também é o chefe do executivo, tá? Que é um dos poderes. Beleza? Compreendido? Beleza. Tá, aí vem um papoco, ó, interpretativo. E, por iniciativa de qualquer destes, quais são destes? Quaisquer destes poderes, então qualquer um dos três, tá? A garantia de quê? Da lei e da ordem. Até aí, tudo bem? Tudo bem, professor. Tá. Agora, quando é que os poderes podem acionar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem? Ora, quando eu tiver um reconhecimento interno de que houve uma quebra institucional do respeito à lei e, portanto, uma desordem generalizada. Daí eu, né, justificar o reconhecimento pelo Congresso de um estado de sítio, né, um estado de defesa, um estado de emergência, enfim, que aponte a necessidade de eu ter o reforço das Forças Armadas para garantir, né, junto com a segurança pública, que a lei e a ordem seja mantida. Aí, tanto o chefe do judiciário pode chamar, por exemplo, olha, as ordens judiciais no país não estão sendo mais cumpridas, né? Houve uma quebra aqui da lei, porque a lei determina que as decisões judiciais sejam cumpridas. Ora, se eu tenho um descumprimento grave, generalizado, de desobediência das ordens judiciais, como é que vamos ficar? Né? A ordem vai ser quebrada, o caos, né, quanto à obediência da lei vai se constituir, porque a ordem dos juízes não serão mais obedecidas. Ou as leis que o parlamento cria não estão sendo mais obedecidas. Então, houve uma quebra dessa garantia de cumprimento da lei e, portanto, da ordem. A ordem se desmantela porque a lei não é mais respeitada, não é mais cumprida. E não há mais como efetivá-la, porque o Estado perdeu essa força para cumprir essa lei. Isso tem que ser reconhecido, né? E o papel de reconhecimento disso, né, cabe ao parlamento, com uma ação, né, protagonista do presidente, mas o parlamento é que vai falar sobre isso. Tá? O judiciário pode, o chefe do judiciário, olha, houve uma quebra, eu preciso do reconhecimento disso para que eu possa chamar as Forças Armadas para auxiliar, vamos dizer assim, os estados ou os entes responsáveis pela aplicação ou pelo cumprimento das ordens judiciais. Compreendido? Sim. Beleza? Agora vamos para o exemplo. Tá? Vamos ver. Fala assim, Aras afirma que Forças Armadas podem agir, né, se um poder invadir competência do outro. Ora, né, se eu tiver a hipótese de um poder invadindo a competência do outro, por exemplo, o legislador diz que as decisões judiciais não serão mais cumpridas. Tá? Ou se o presidente diz que as leis do parlamento não valerão mais. Ou o presidente diz que as ordens do judiciário não serão mais cumpridas. Né? Ou se o judiciário fala que as determinações presidenciais não serão mais cumpridas. Olha, então eu tenho quebra, né, da aplicação da Constituição, quebra da aplicação das leis, né, por uma usurpação de qualquer um dos chefes de poderes. E aí, olha, frente a esse caos, eu vou me refugiar no outro poder e dizer, olha,
reconheça isso, normalmente quem faz é o parlamento, reconheça esse estado de caos institucional, né? E para que a gente possa segurar esse esfacelamento, né, vamos convocar as Forças Armadas, porque um dos poderes está, né, ameaçando o exercício, né, está ameaçando a garantia de funcionalidade dos demais poderes. Beleza? Só que isso tem que ser algo assim, né, surreal e em larga escala. Não pode ser uma coisa assim ou uma coisa acolá. Ok? Outra, Aras diz que Forças Armadas podem atuar em caso de ruptura. A questão é, o que é ruptura? Tá? A ruptura justifica a decretação de estado de sítio? Ora, para que eu tenha a decretação de estado de sítio, né, o Congresso vai ter que reconhecer uma situação de desordem generalizada para justificar isso. Lembrem que nas manifestações de 2013, em que a população foi para a rua, tá? Centenas de milhares de pessoas, né? Alguns, né, indo protestar, exercer o seu direito político de manifestação, de reunião, de inconformidade e por isso de protesto. Outros, né, de forma exacerbada ou até criminosa, realizando depredações, tá? Mesmo nessa fase, nós não tivemos uma situação de desordem generalizada que justificasse o estado de sítio. Tá? Então, ora, se naquela época não foi decretado o estado de sítio, ou essa ruptura, né? Então vai ter que acontecer coisa muito pior do que aquilo, né? Daquela depredação, daquele desrespeito generalizado. Não. Né? Parte está respeitando, é apenas uma parte que não está. Então não está essa ruptura generalizada, não. Há focos, mesmo que muitos, né, de ações criminosas, né, de dano ao patrimônio alheio ou público, mas nada do que a segurança pública não possa dar conta. Certo? Até aí entendido? Sim. Beleza? Então vamos ver aqui o que o Procurador-Geral da República falou, né? Temos essas duas notícias e temos a nota, tá, da Associação Mineira do Ministério Público. Nota pública, Associação do Ministério Público, vem a público diante do pronunciamento do excelentíssimo Procurador-Geral da República em programa de TV, no sentido de que as Forças Armadas podem intervir em um poder quando este invade a competência do outro poder. Olha, não é só invadir a competência do poder. Olha, o cara exacerbou aqui, tá? Teve um ato aqui ilegal, o judiciário anulou o ato dele, tá? Não é porque ele teve um ato ilegal que invadiu a competência de outro poder que a gente tem uma ruptura generalizada, algo fora de controle. Não. Isso aqui foi pontual, não é generalizado, isso pode ser convertido para uma ação judicial, tá? E isso, às vezes, é até comum, mandado de segurança, tá? Quando o próprio parlamento foge ou age de forma ilegal, o judiciário vem e corrige. O próprio presidente, quando faz um ato ilegal, né, há recursos para o STF. O STF analisa o mandado de segurança e invalida o ato do presidente. Ok? Já falo, acrescentando que um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não há de merecer a proteção desse garante da Constituição. Isso aqui é o Procurador-Geral da República fala, né? Aí eles vão falando, olha, o artigo 142 da Constituição estabelece que, a gente já viu, né? Aí eles vão falar assim, não há em sua leitura espaço para a defesa de intervenção militar em qualquer dos poderes. Aliás, ao contrário, já que o artigo se intitula Título 5º da Constituição da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, seria impensável que uma Constituição Federal, cujo pilar é o Estado Democrático de Direito, autorizasse as Forças Armadas a interferir em qualquer dos poderes. Tá? Ele não vai interferir, como a gente bem viu, né? Ele vai garantir. Então, ele vai proteger. Tá?
A leitura adequada é garantir que os poderes funcionem. Não é porque o presidente, o parlamento ou o judiciário invadiu a competência do outro que ele vai intervir nesse poder. Ele vai proteger, se necessário, tá? O poder que foi invadido, invadido no sentido de um ato de um outro poder, né? Usurpou a competência de outro poder. Por exemplo, o parlamento atropelou o processo eleitoral e não passou pela sanção presidencial. O presidente, epa, negativo. Usurparam minha competência aí, a minha competência sou eu que sanciono, não é o parlamento. Então essa lei aqui está evada de vício, essa lei aqui não pode entrar em vigor. Aí ele recorre para o judiciário reconhece, invalida a lei como inconstitucional e manda que o projeto de lei passe pelo crivo da sanção do presidente. Então resolveu o caso. Não é porque um poder, né, realizou um ato que invadisse a competência do outro que vai haver uma ruptura, né, que vai haver um caos institucional. Não é para tanto. Tá? Mas vamos lá. Ressalte-se o papel essencial das Forças Armadas no desenho constitucional brasileiro. Eles que servem à defesa nacional, à garantia dos poderes, o funcionamento sob a autoridade suprema do presidente da República. Portanto, age sempre por iniciativa do poder civil e mediante provocação de qualquer dos poderes constituídos. Né? Como é que a gente interpreta isso? Porque é isso que diz o texto constitucional. Tá? No mesmo sentido, a Constituição é expressa ao afirmar, já no seu primeiro artigo, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Não há, ao longo do texto constitucional, nenhum dispositivo que autorize as Forças Armadas a funcionar como intérprete ou árbitro, tá? Em eventuais conflitos entre os poderes. Ok? Então, quem manda são os poderes da República, porque eles mandam porque tem poder conferido pelo povo. Tá? E as Forças Armadas são um garante na defesa do Estado contra invasão externa, né? Invasão de outro país em nosso país. Tá? Então, ela é um garante desse confronto último, tá? Excepcional, e um auxiliar para que a ordem e a lei, sobretudo a Constituição, seja cumprida. Mas ela não tem iniciativa. Tá? Quem tem iniciativa para que ela possa agir, tá? São os outros poderes. Tá? Como a Constituição vem dizendo, iniciativa de qualquer dos poderes. Tá? Só que para que isso aconteça, tá? Há de haver realmente uma ruptura muito séria, um descontrole muito grande, para que uma ordem judicial não dê conta, para que a segurança pública não dê conta. Tá? Então tem que ter um cenário assim de caos para que isso venha a acontecer. Ok? Então aí a gente tem um exemplo, tá? Dessa interpretação sistemática. Beleza? Que eu interpreto um artigo em conjunto com o demais, já que eu tenho a Constituição como o meu pilar do ordenamento jurídico, como o eixo mais importante, mais forte, eu sempre vou interpretar um artigo em conformidade com o seu todo. O seu texto constitucional. Agora, se eu baixo a hierarquia, se eu vou na lei, eu vou ler a lei e compreendê-la sempre tendo como referência a minha Constituição e os tratados. Porque não é nessa hierarquia, né? Eu tenho lá em cima a Constituição, depois eu tenho os tratados e depois eu vou ter as leis. Então, para eu interpretar a lei, tá? Eu vou ter que olhar sempre como base interpretativa a minha Constituição, tá? E os meus tratados. Mas sigamos, tá? Voltamos aqui para o nosso texto para a gente finalizar. Vamos aqui. Então, vamos lá para a gramatical. Em se tratando de direito escrito, é pelo elemento gramatical que o intérprete toma o primeiro contato com a proposição normativa. É claro, você tem que ler a lei, né? Então, é pela gramática, é pelo texto, tá? Malgrado a palavra se revele, ou seja, logo que a palavra se revele, né, às vezes um instrumento rude de manifestação do pensamento, ou seja, ela pode, né, aparentar ser mal, aparentar não, ela pode ser mal construída, um texto mal construído, né, de compreensão ruim,
tá? Pois nem sempre consegue traduzir as ideias, né? Constitui a forma definitiva de apresentação do direito, pelas vantagens que oferece do ponto de vista de segurança jurídica. Lógico, o texto sempre é muito melhor do que o ouvir dizer, né? Tradição, olha, lembre que isso vem de passando de pai para pai. Texto escrito. Então, a gente já evoluiu, né, para essa conquista. Então, sempre é o texto escrito, então sempre o primeiro contato é o texto, portanto, interpretação gramatical, tá? Cumpre ao legislador aperfeiçoar os processos da técnica legislativa, objetivando sempre uma redação simples, clara e concisa. Para que tudo isso? Para que eu não possa ou eu não tenha dificuldade de compreensão. Ora, na primeira batida de olho, eu tenho que entendê-la. Se eu tenho uma construção de um texto truncado, difícil de compreender, é porque ele foi mal redigido. Tá? Quanto mais claro, mais direto, mais enxuto, mais conciso, melhor. Ok? Sigamos. Por ser estrutura linguística que pressupõe vontade e raciocínio, aí a gente já está, né, na construção lógica, tá? Por ser estrutura linguística que pressupõe vontade e raciocínio, o texto legislativo exige os subsídios da lógica para a sua interpretação. Lembrando daquela, olha, se ela elaborou algo maior, né, para descer para o menor, então isso tem que ter uma relação, como se fosse uma corrente, tá? O pensamento sendo derivado do outro. Vamos lá, o que é que o texto lá fala mais, né? A partir de Genie, né, surgiu a distinção na hermenêutica da lógica interna, que explora os elementos fornecidos pela lógica formal e se limita ao estudo do direito. Isso aí vocês vão se aprofundar quando vocês forem ver a argumentação jurídica, tá? E a lógica externa, ou seja, a lógica do próprio texto, tá? Interna, da própria estrutura textual, daquele artigo, daqueles incisos, ou do ordenamento jurídico como um todo, que investiga as razões sociais que ditaram a formação dos comandos jurídicos. Modernamente se fala na lógica do razoável, doutrina desenvolvida por Recassés Six, né, que visa a combater o apego às fórmulas frias e matemáticas da lógica formal, tá? Em favor de critérios flexíveis, mais favoráveis à justiça. Você pode assim, olhe nessa interpretação lógica, tá? Por exemplo, ordem jurídica é para ser cumprida, certo? Ordem judicial é para ser cumprida, tá? Mas se eu for cumprir da forma determinada aqui, né, eu posso produzir um mal maior. Eu posso produzir muita injustiça, eu posso produzir problemas demais. Então, eu tenho que interpretar a ordem judicial para que ela seja cumprida. Ela vai ser cumprida, doutor, tá? Mas ela vai ser cumprida da melhor forma possível. Tá? Ela vai ser cumprida gerando menos de, vamos dizer assim, de tumulto, de danos. Por exemplo, eu tenho uma ordem de reintegração de posse, imagina aí, eu tenho um terreno ocupado, vamos supor, né? O Bruno tem um terreno aí, uma Pâmela, tem um terreno que foi ocupado por pessoas, tá? Ela entra com ação de reintegração de posse. Aí o juiz dá ganho de causa a ela, determina que a força pública, né, intime as pessoas a saírem do imóvel ou realize a reintegração de posse de forma forçada, retirando as pessoas e entregando a posse dessa propriedade ao proprietário, né? E aí a justiça, aliás, o sistema de segurança, ele vai aplicar, ele vai cumprir essa decisão, mas você pode cumprir essa decisão de muitas formas, tá? Então, no cumprimento dessa decisão, nessa lógica de efetivação ou de dar cumprimento às ordens judiciais, que você pode adequar a melhor forma de cumprimento para que a sua ação gere os melhores frutos, né, possíveis dessa sua ação. Compreendido aí? Compreendido aí, gente? Sim, professor. Vamos lá. Sim. Sistemática a gente já viu, né? Vamos aqui voltar para o texto. Não há na ordem jurídica nenhum dispositivo autônomo, autoaplicável, assim, em sentido estrito. Não, ele sozinho ele basta. Tá?
A norma jurídica somente pode ser interpretada e ganhar efetividade quando analisada no conjunto de normas pertinentes a determinada matéria. Certo? Quando um magistrado profere uma sentença, não aplica regras isoladas, como a gente já vem dizendo, né? Projeta toda uma ordem jurídica ao caso concreto. No caso da Lei Maria da Penha, as duas convenções, a Constituição. O ordenamento jurídico compõe-se de todos os atos legislativos vigentes, bem como das normas costumeiras válidas, que mantêm entre si perfeita conexão. Entre as diferentes fontes normativas não pode haver contradições. Claro, uma lei diz que pode, outra lei vai dizer que não pode, sobre o mesmo assunto. Ó, não pode aqui não, viu? Uma das duas está errada. Como é que eu vou saber disso? Vamos olhar para as minhas convenções e meus tratados e vamos olhar para ver o que a minha Constituição diz. Tá? De igual modo, o texto continua, né? Deve haver completa harmonia entre os dispositivos de uma lei. Ora, se eu tenho a mesma Lei Maria da Penha, eu não posso interpretar um artigo que vá contra um outro artigo. Compreende? A fim de que haja unicidade no sistema jurídico, ou seja, uma única voz de comando, para que a ordem jurídica seja um todo harmônico. É indispensável que a hierarquia entre as fontes formais seja preservada. Tá? Não há cabimento um dispositivo jurídico dizer que a pessoa tem que estar presa e um dispositivo jurídico que diz que a pessoa tem que estar solta. Aí você, olha, meu amigo, decida aí. O direito diz que ele tem que estar preso ou o direito diz que ele tem que estar solto? O direito diz as duas coisas. Impossível, meu amigo. Você está interpretando errado. Você tem que interpretar não olhando só para o dispositivo, para aquele artigo isolado. Você tem que olhar para o todo. Tá? Então, se os dispositivos de uma lei se dependem umas das outras, e se as diferentes fontes formais do direito possuem conexão entre si, a interpretação não pode ter por objeto dispositivos ou textos isolados, como a gente vem dizendo, né? O trabalho de exegese, ou seja, o trabalho de interpretação do texto, tá? Tem de ser feito considerando-se todo o acervo normativo ligado a um assunto. Ah, professor, eu vou interpretar aqui lei de trânsito. Aí eu vou estudar lei ambiental. Não, não precisa. Você tem que estudar o conjunto de leis que fazem referência a esse assunto. Tá? Exemplo que a gente está dando de forma repetida, a Lei Maria da Penha, certo? Os tratados e a Constituição. Os dois tratados, no caso, e a Constituição. Ok? Podemos seguir? Sim. Podemos seguir aí? Sim, professor. Opa. Ó, muitas vezes, que é isso aqui? O histórico, né? Muitas vezes o conhecimento gramatical e lógico do texto legislativo não são suficientes à compreensão do espírito da lei, ou seja, do sentido da lei, né? Sendo necessário o recurso à pesquisa do elemento histórico. Aí você vai lá, rapaz, qual é a justificativa da criação dessa lei, desse projeto? A justificativa é essa. Ela tem um sentido. Então, eu vou usar como auxílio para o meu entendimento. Tá? Então, essa pesquisa do elemento histórico, como força viva que acompanha as mudanças sociais, o direito se renova, ora aperfeiçoando os institutos vigentes, ora criando outros, para atender o desafio dos novos tempos. Claro que isso sempre tem que ser feito pelo legislador. O legislador é que tem que mudar o texto, aprimorando o texto. Tá? Muitas vezes o juiz quer corrigir essa defasagem do texto, tentando dar roupagem nova a esse texto, sem mudar o texto. O que é que ele faz? Ele interpreta um pouco diferente. Também tem crítica quanto a essa possibilidade do juiz fazer essa melhoria do texto. Como ele não pode mexer no texto, o que é que ele faz? Ele mexe no sentido, aplicando de forma diferente. Tá? Também há críticas na possibilidade do juiz fazer isso. Mas como essa é uma das teses, eu tenho que apresentar essas teses para vocês. Tá? Mas em qualquer situação, o direito se vincula à história,
E o jurista, quem almeja um conhecimento profundo da ordem jurídica, forçosamente deverá pesquisar as raízes históricas do direito positivo. É por isso que você tem disciplina de história do direito, né? Para que você não seja um ignorante nessa evolução do direito. Você tenha conhecimento em relação a essa caminhada. E você possa dizer, não, calma aí, meu amigo. O habeas corpus vem de muito tempo. Não é invenção brasileira não, viu? É invenção inglesa. Como é que eu sei isso? Porque eu estudei, né, a origem desse instituto, como é que ele foi criado, a evolução dele, como é que deu a evolução do habeas corpus aqui no Brasil. Então, eu tenho um arcabouço, uma estrutura de argumentação melhor do que alguém que não estudou essa construção histórica, tá? Então, a escola histórica do direito, concebendo o fenômeno do jurídico como um produto da história, enfatizou a importância do elemento histórico para o processo de interpretação, né? Lógico. Ora, se um instituto como o habeas corpus, né, tem 700 anos de evolução, né, como é que eu vou achar e querer interpretar o habeas corpus como se fosse uma criação de agora, como se fosse uma criação dos últimos 10 anos? Não dá, né? Eu tenho que ter uma cultura jurídica. Então, é por isso que a gente estuda história do direito, né, nas nossas disciplinas do curso. Ok? Posso continuar? Sim. Vamos lá. Agora, por fim, tá? O teleológico, que é aquele que busca a finalidade, a melhor finalidade do direito. Ora, se o direito busca produzir sempre o bem, sempre o melhor, né? Então, na moderna hermenêutica, o elemento teleológico assume um papel de primeira grandeza. Tudo que o homem faz e elabora é em função de um fim a ser atingido. E não é qualquer fim, é um fim melhor, né? A lei é obra humana e assim contém uma ideia de fim a ser alcançado. Ora, é inimaginável que um agente do Estado vá aplicar uma lei e no lugar de ele produzir algo melhor, ele produz um caos. Por exemplo, né? Isso é atacado muito para a ação de conflito, tá? E isso recai muito para a habilidade dos policiais, tá? Frente a um conflito, ter o equilíbrio suficiente para, na sua ação, ele produzir coisa melhor do que já existia. Ora, eu para exigir respeito, né? Ou exigir que um policial seja respeitado, por exemplo, para que não haja uma... como é que é o nome do crime? Me fugiu aqui. Não é o inverso, não, o crime de abuso de autoridade, não, né? É um crime de desacato, por exemplo. Ora, um crime de desacato, né? Um agente público ser destratado no exercício da sua função, quando eu vou exigir respeito, eu não posso causar uma quebradeira generalizada, uma agressão generalizada às pessoas. Porque, gente, pelo amor de Deus, ao tentar cumprir uma lei que exige que o funcionário público no exercício de sua função seja respeitado, eu não posso, sob o argumento de fazer valer essa lei, causar um tumulto ou vamos dizer assim, uma quebradeira generalizada ou uma agressão generalizada. Ou seja, a minha reação vai produzir algo muito pior. Então, sempre recai no colo, né? Essas notícias às vezes aparecem muito. Quando um policial erra, né? Em uma reação desmedida e acaba provocando, vamos dizer assim, uma reação muito pior, muito mais escandalosa, vamos dizer assim, do que um escândalo causado de alguém que ataca de forma injusta um policial, mas aí vai para qualquer um, tá? Um funcionário público. Ok? Então, na fixação do conceito e alcance da lei, sobreleva a importância, o estudo teleológico quer dizer a finalidade, o estudo dos fins, tá? Qual é a finalidade? Qual foi o fim que você produziu? Qual foi a consequência que você produziu? Isto é, o estudo dos fins, né? Vinculados à lei. Enquanto a ocasio legis, né? Ocupa-se dos fatos históricos que projetaram a lei, ou seja, quais foram as causas que deram ou que implicaram na criação da lei. Tá? O fator, buscar uma finalidade. O que é que levou à criação da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha busca a finalidade de proteger a mulher,
para que ela não seja violentada, para que ela não seja agredida, tá? O fator teleológico investiga os fins que a lei visa atingir. Quando o legislador elabora uma lei, parte da ideia do fim a ser alcançado. Os interesses sociais que pretende proteger inspiram a formação dos documentos legislativos, né? Na Maria da Penha, proteção, eliminação da violência. Assim, é natural que no ato da interpretação se procure avivar, ou seja, efetivar, relembrar os fins que motivaram a criação da lei, pois nessa descoberta estará a revelação da mensagem da lei, né? Como se revela o elemento dessa finalidade? Os fins da lei se revelam através dos diferentes elementos de interpretação. A ideia do fim não é imutável, porque a sociedade sempre evolui, sempre muda, né? Então, o fim não é aquele pensado pelo legislador. O fim é o que está implícito na mensagem da lei. Como esta deve acompanhar as necessidades sociais, cumpre ao intérprete, ao aplicador, né? No momento de sua aplicação, efetivar da melhor forma possível, né? A sua missão ou a finalidade da lei. Ok? Tá? Aqui a gente já falou naquela nossa obrigatoriedade lá do artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. É lógico, tá? Sempre quando eu for aplicar uma lei, eu sempre tenho que produzir a proteção do bem sem produzir a ofensa a outros bens. Porque, meu amigo, você foi agir aqui, você acabou, né, produzindo uma coisa muito pior. Tá? Então, aqui é só um resgate aí daquela lei de introdução à norma do direito brasileiro que a gente já viu em sala de aula, né, o artigo 5º, que fala que sempre na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige, tá? E sempre às exigências do bem comum. Ok? Coloco aqui para vocês terem uma oportunidade, tá? De revisar essa parte, tá? Como uma parte que a gente já efetivou. Então, vamos lá, tá? A gente teria aqui uma finalidade desse nosso conteúdo, pois já teríamos alcançado, né, todo o nosso conjunto do conteúdo lá do nosso plano de ensino. E a matéria, agora a tarefa, o nosso trabalho é efetivar, aplicar esses conhecimentos teóricos, né, que a gente efetivou hoje aqui. Como é que a gente vai aplicar isso? A gente vai aplicar nesses exercícios, tá? Para entendimento das instituições, do papel das instituições e o que elas devem fazer. Ok? E aí a razão dos nossos debates. Tá bom? Alguma dúvida? Roberto, Pois não. sobre o debate. Tá. O grupo 3, que é o grupo que eu pertenço, estava eu, a Cristina e o Vitor. Nós ainda não começamos a trabalhar, né, ainda, mas hoje só está eu e a Cristina, porque o Vitor, se não me engano, saiu. Como é que a gente faz? Podemos fazer só nós dois? Vai ser designado outra pessoa para o grupo? Como é que vai funcionar isso? O Vitor saindo, vocês assumem a responsabilidade, né, de mesmo sozinhos realizarem essa atividade, tá? Que aí vocês garantem a pontuação de vocês. Ok? Ok. E assim, eu estou meio perdido ainda sobre essa questão do debate. O tema do debate, ele vai ser pautado em quê, Roberto? Talvez você já tenha falado isso aí, desculpa estar perguntando de novo. Tá? Mas o tema do debate, como é que vai funcionar? E tem mais detalhes. Você consegue passar rapidinho para mim de novo? Talvez eu tenha perdido alguma aula. Bem, a gente teve duas aulas, Salvo, explicando essa sistemática, tá? De apresentação. Uma equipe que defende, uma equipe que critica. Primeiro a gente estuda, a gente vai estudar aí a nossa temática, para que a gente possa ter propriedade da temática. E, tendo propriedade dessa temática, a gente fazer uma leitura, né, de apoio, de defesa, tá? Se a gente for defender, se for favorável ao tema. E a gente ter a condição de criticar, de dizer o que é que tem que melhorar ainda para ficar um serviço excelente, certo? Quem é favorável ao tema vai defender, não, já está, né,
excelente o serviço. Como é que eu justifico isso? Apresentando aqui meus dados, minhas pesquisas. O que eu pesquisei da ação da instituição. O outro que vai criticar, vai buscar o que pode ser melhorado nessa instituição, né, na ação dessa instituição na questão da Lei Maria da Penha. Aí você vai falar, né? Eu tenho ações psicossociais sendo realizadas. Eu preciso melhorar? Eu tenho que pesquisar, tá? Eu tenho ações da Polícia Militar, né? Está ótimo? Está ótimo. Ou precisa melhorar? Precisa melhorar. Aí, a depender da minha postura, eu vou realizar essa abordagem, tá? Mesma coisa Polícia Civil, Defensoria Pública e no debate final, o pessoal da noite, né, que a gente vai realizar a pontuação da avaliação final, a gente vai se debruçar no que pertine ao Ministério Público, a ação do promotor, né, ao Judiciário, a ação do juiz e ao Parlamento, ou seja, a Assembleia Legislativa. Você pode falar também o que é que o Senado está fazendo, Congresso, né? Eu coloquei até uma notícia fresquinha que saiu hoje sobre o combate à violência doméstica, da decisão do Senado, tá? Que as ações, né, das instituições no combate à violência doméstica não podem parar na pandemia. Então, assim, o que é que o Parlamento está fazendo? Que aí vai ser o debate final das equipes que forem finalistas, né? Primeiro, o embate nos debates finais vai dar na temática Ministério Público e Judiciário. E depois, Parlamento. Ok? Mas tem lá o nosso vídeo, tá? Tá lá no grupo, explicando aí como é que é feito essa estrutura, né? Essa construção. Ok? Ok. E sobre o tema detalhe, vai ser um caso específico, vamos supor, uma mulher que foi agredida, alguma coisa assim, em cima disso nós vamos debater? Eu não entendi por essa parte. Não, assim, você tem que estudar o que é que faz a instituição, para que você fale do trabalho da instituição. Aí você pode pegar alguns exemplos, né? A atuação, vamos supor, da Polícia Militar no caso tal. Aí você pode colocar um exemplo. Mas aí você tem que estudar a atuação da própria Polícia Militar. Sobretudo em Minas Gerais e especificamente aqui em Contagem. Ok? Ok. Eu coloquei aí as orientações para o trabalho, tá? E eu coloquei também no grupo, tá? As aulas, os links das aulas que a gente passou, né? A gente passou 2 aulas aí uma semana toda só explicando essa sistemática. E é assim, gente, esse exercício, tá? Essa atividade vai valer como ponto para todas as outras disciplinas. A minha disciplina, a Formação Social do Brasil, Ciência Política e Metodologia Científica, tá? Então, assim, tanto na minha aula como nas aulas dos outros professores, vocês busquem apoio para saber como é que melhor vocês desenvolvem essa pesquisa, para melhor vocês realizarem a análise de cada instituição. Beleza? Porque aí a gente já está na fase final, né? Colocou só mais um tanto de pressão agora. Não, essa pressão a gente já vem construindo há alguns meses, né? A gente já vem sempre orientando para a reta final, sempre orientando para a reta final. Agora que a gente está ficando mais próximo da data, né? Sobre a data mantém ainda, 30/6 e 1/7, igual foi colocado no início, né? É, avaliação final, né? A gente tem a segunda avaliação ainda para poder ser construída. Tá? Como vocês vão fazer só os 3 debates finais, né? A segunda avaliação de vocês vai ser construída em cima de apresentação das instituições, tá? Do jeito que eu coloquei lá na orientação aí no grupo de vocês. Porque vai ser diferente. O pessoal da manhã vai fazer todo o debate final, né? Desde as instituições psicossociais até o parlamento. Então vamos fazer os 7, tá? E como eles vão fazer todos os debates, o pessoal da manhã vai fazer uma prova, tá? Sobre o nosso conteúdo. Como vocês não vão fazer os debates todos, tá? Então a gente tem que fazer uma avaliação diferente. É por isso que eu sempre busquei chamar todos os alunos da sala para que a gente pudesse construir isso de uma forma mais adequada, tá? Vocês sempre são os mesmos que estão presentes, né? Os demais alunos parece que não estão muito
a fim de compreender como é que vai ser a avaliação, né? Ou não precisam se preparar. Da manhã a gente tem muito aluno participando, então isso fica mais fácil de ser construído. Normalmente eu tenho aqui vocês, né, vocês 5, né, quase como representantes das equipes. Beleza? Então, Roberto, assim, eu falo por mim, né? O que eu percebo é o seguinte, os outras pessoas, as outras meninas, né, os rapazes que não participam das aulas frequentemente, eles normalmente são pessoas assim que têm tempo durante o dia para fazer os trabalhos que eles fazem. Então, eles não participam das aulas, mas eles pegam os links, eles ouvem os links e fazem os trabalhos. Eu, particularmente, estou falando por mim. Eu trabalho o dia todo, eu chego aqui à noite, o tempo que eu tenho é esse aqui agora que eu estou em aula. Eu não tenho outro tempo saindo daqui para fazer um trabalho, para ver o link. O link os professores mandam, eu nem olho. Tudo que eu aprendo é aqui nesse momento. Saiu daqui, eu não tenho outro momento para eu... Não tenho mais como ver isso aí. Então, tudo que eu aprendo aqui na aula. Eu saí daqui, então, para mim, a questão dos trabalhos que os professores estão dando para cumprir as notas, obviamente que ela é mais fácil do que fazer as provas, eu acredito. Porém, para mim, pessoalmente, é pior. Porque, para mim, se eu estivesse dentro da sala de aula fazendo a prova, aquilo que eu aprendi na sala de aula, eu faria uma prova pronta e acabou. Quando eu tenho um trabalho para fazer, para mim é um parto. Porque eu não tenho tempo para fazer. Entendeu? Mas, ok, é uma situação minha, né, diferente dos outros. E esse trabalho aqui é mais um problema, mais uma situação que nós vamos vencer ele também, não tem problema, não. Tá, mas a gente vai tentar construir da melhor forma possível, tá? Okay. O que eu preciso de vocês é o retorno da turma, né? Eu não posso dar uma solução para o Sávio, uma solução diferente para a Cristina, outra para o Bruno. Eu tenho que agir de uma forma mais conjunta, tá? Para a turma como um todo. Então é por isso que eu fico nesses apelos aí no grupo, tá? Para fazer com que todo mundo participe, para que a gente possa pensar junto. Beleza? Certíssimo. Então vamos aí manter aí o diálogo para a gente evoluir essa semana, né? Porque a gente vai se aproximando das datas, tá bom? Professor. Já vocês começam com outra aula aí, tá? Eu tô até entrando na aula do outro professor. Então, tá bom. Valeu aí pela participação, pela troca aí, tudo de bom. Muito obrigado, boa noite. Valeu.